Bom, esse aqui é o segundo vídeo da série, então neste vídeo eu vou explicar como é que faz para a gente desbloquear aí, ou encontrar o endereço em que tinha os 0.2 Bitcoin desse desafio dos 310 Bitcoin. Então nesse vídeo eu vou assumir que você já viu o primeiro, porque tem coisas que eu vou falar aqui que eu já vou assumir que você já sabe que eu falei lá no primeiro vídeo. Legal, a gente conseguiu então desbloquear lá o 0.1 Bitcoin, pegando esses valores hexadecimal, aplicando neles uma chave, usando a cifra de Vigenère, e conseguiu então, usando essa chave aqui, né, que era a data em que o desafio foi lançado, e a gente conseguiu fazer um deslocamento e mapeou eles para uma seed BIP39, e isso levou a gente até o primeiro prêmio. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a vasculhar por pistas nesse desenho para encontrar o que vai levar a gente para o segundo prêmio. Claro que aqui no vídeo vai parecer que as coisas estão sendo feitas de forma sequencial, né? Mas na verdade quando você está decifrando o enigma, você vai tentando coletar um monte de pistas aleatórias e depois tentando juntar todas elas, tá? Eu vou fazendo da forma sequencial para que fique um pouco mais fácil de entender. Legal, a gente vai então tentar agora utilizar um pouco de esteganografia para tentar extrair dados de dentro dessa imagem, tá? Essa imagem originalmente é um PNG, tá? É uma imagem PNG, eu baixei ela do site. Tá, então eu tenho essa imagem aqui no meu computador, ela é uma imagem de mais ou menos 3,5 MB, tá? 3.488 megabytes, e a gente vai baixar uma ferramenta que na verdade eu não conhecia, eu peguei ela de um vídeo de um estrangeiro que também estava decifrando esse enigma aqui, ele fez um vídeo completo de 1 hora explicando o enigma, e ele utilizou essa ferramenta. Então eu, quando fiz, da primeira vez eu utilizei o Photoshop, só que utilizando essa ferramenta é muito mais simples de fazer. Então eu vou utilizar ela, que é o StagSolve, tá? Eu vou baixar ela aqui, depois eu deixo o link para você dar uma olhada. E a gente vai utilizar essa ferramenta para poder extrair algumas camadas de dentro da imagem e fazer uma análise, conseguir extrair dados de dentro dessa imagem. Legal, eu vou chamar aqui o aplicativo, que é o StagSolve, tá? Ele abriu para a gente aqui, eu vou abrir então, abrir a imagem nele. Legal, tá? Tá aberta a imagem. E o que a gente pode fazer nela? Aqui embaixo você tem alguns botões para frente e para trás em que ele vai mudando alguns layers da imagem. E você consegue, a partir disso, verificar. Por exemplo, agora ele fez uma inversão de cor utilizando um operador lógico XOR. A imagem fica assim, você pode daí nisso tentar olhar a imagem e ver se de repente alguma coisa de anormal aparece na imagem, né? E assim consecutivamente, você pode ir passando. Aqui é o plano 7 alfa e você vai passando até que vai chegar a um ponto em que vai aparecer uma coisa na tela. Deixa eu ver se é nesse aqui. Pronto. Neste aqui, no plano 1 alfa, você tem aqui um QR Code bem no meio da tela, que na imagem original você não vê. Eu vou voltar à imagem original, você pode ver que ela não aparece aqui, tá? Esse QR Code ele está escondido aí no layer alfa da imagem PNG. O que esse QR Code faz? Se você decodificar esse QR Code, você vai para um site, que é o site do desafio, /register310. Tá? E lá é simplesmente um formulário para você poder cadastrar um hash SHA-256 e ele vai indicar para você se você está indo no caminho certo. Tá? Por enquanto isso não vai servir para nada para a gente, tá? Então eu vou pular esse estágio. Mas se a gente subir essa imagem, você vai ver que tem uma linha que não por acaso, a linha 310, ela tem dados aqui escondidos, tá vendo? A gente não sabe o que são esses dados ainda, mas a gente pode tentar, eu não sei se eu consigo ampliar, acho que não consigo ampliar ele aqui, mas significa que nessa linha 310 da imagem tem dados escondidos, tá? E que na imagem original você não consegue ver essa linha, tá vendo? Ela deveria estar mais ou menos nessa região aqui. E você não vê nada. Porém, utilizando aí umas ferramentas de esteganografia, você consegue extrair a linha 310. Como é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no Data Extract e essa ferramenta, eu vou selecionar aqui o Layer 0, que você não consegue ver porque o programa está com um problema aqui, e vou dar um preview, tá? Vou dar um preview e ele vai me mostrar agora aqui em hexadecimal
tanto em hexadecimal quanto em ASCII aqui do lado, para a gente poder comparar. Se você viu o último vídeo que eu explico o ASCII, na verdade isso aqui, cada pontinho desse seria um caractere representado em tela, e aqui do lado esquerdo seria esses mesmos caracteres, porém o número que ele está guardado dentro do computador. Então aqui no caso é FF e não tem nenhum caractere que representa o FF, então ele fica com um pontinho. Se a gente for procurando aqui dentro, olha lá, vai ter um ponto da imagem que é exatamente a linha 310, que você vai ver que tem uma coisa salva lá. Então tem um 55, 32, 46, e tudo isso está sendo convertido em ASCII para esses dados que estão aqui do lado direito da tela. Então isto aqui, na verdade, para quem já conhece um pouco aí de criptografia, sabe que isso aqui está codificado em base 64. Como é que eu sei? Bom, porque a gente está acostumado já a olhar a base 64 e ele tem um visual característico, tá? Claro que você pode se enganar, mas a princípio os caracteres que estão sendo mostrados aqui, eles todos fazem parte da base 64. Legal, então o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui e eu vou fazer um processo meio manual, um pouco tosco até fazer do jeito que eu vou fazer, mas é um pouco mais rápido. Eu vou abrir aqui um editor de texto, eu vou colar isso aqui, eu vou simplesmente manter a parte ASCII, eu vou ter que decodificar esse carinha que está aí do lado, eu vou tirar isso aqui, e agora o que eu vou fazer? Eu vou quebrar isso aqui manualmente, tá? Aí este ponto que está aqui, na verdade, se a gente for olhar, ele acho que é um 0A, que significa, um 0A que significa quebra de linha. Então esse número aqui, na verdade, é uma quebra de linha, a gente tira ele fora. Legal, vamos lá. Outra quebra de linha. A gente vai ter que tirar os espaços daqui também, mas a gente já faz isso. Mais um ponto ali, tirar esse ponto, quebra de linha. Mais um ponto aqui, que também é uma quebra de linha. Você pode ver que ele está formatando do mesmo tamanho, né? As linhas elas acabam ficando sempre do mesmo tamanho. Tá, opa. Beleza, eu vou tirar os pontos então. E agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente remover todos os espaços que tem nessa imagem. Opa. Pronto. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu agora tenho um base 64 prontinho para ser decodificado. Eu posso simplesmente salvar isso aqui, ou eu posso, na própria linha de comando, fazer um jogo aqui de linha de comando para resolver. Eu vou tirar deixar tudo em uma linha só, e vou jogar tudo isso aqui dentro de um comandinho que vai jogar para a gente o base 16 decodificado na tela. Tá? Então vamos ver aqui, eu tenho um diretório chamado 310BTC que eu criei. Legal, eu vou criar aqui então o nosso primeiro arquivo que a gente conseguiu extrair de dentro desta imagem usando esteganografia. Eu vou tirar aqui então, criar aqui por exemplo arquivo 1.txt, que vai ter o nosso base 64 lá dentro, e eu vou decodificar ele então. Vamos lá, base 64, se não me engano é -D, vamos ver, é isso aí. Tá? Bom, você viu que ele jogou um monte de lixo na tela aqui, ele começou com salted, tá? Uma palavra, e depois jogou um monte de lixo da tela. Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar isso aqui para dentro de um xdump, que ele vai formatar desta forma aqui pra gente, do lado esquerdo em hexadecimal, os binários, e do lado direito o base 64, o ASCII. Então legal, isso aqui é um monte de dados. Tá? Você pode ver que ele está bem formatadinho aqui, ele está tudo codificado com salt. E isso aqui geralmente é feito através do OpenSSL, de um aplicativo de linha de comando que permite que você encripte aí os dados. Porém, como ele está salteado, não sei como é que a gente traduz isso para português, você vai precisar de uma chave para descobrir o que é o resto dos dados que estão aqui. E para isso a gente vai utilizar um aplicativo para fazer essa descoberta. Tá? Ele vai testar chave por chave até encontrar um que produza um texto decifrado disso aqui. Só que tem um problema, a gente não sabe qual é a chave e a gente não sabe quais caracteres fazem parte dessa chave. Então fazer isso por força bruta demoraria aí centenas de anos. A gente precisa dar um jeito de encontrar uma chave, mas descobrir quais caracteres fazem parte
desta chave, antes da gente passar para tentar fazer a força bruta nesse arquivo. E aí que entram estas curvas de Bézier. Você pode ver que tem essas curvas desenhadas aqui a princípio aleatoriamente e que elas parece que não estão levando nada a lugar algum, né? Você está vendo que essa linha está vindo até aqui, essa linha está indo até aqui, apesar dessa aqui estar encostando no zero, mas enfim, não dá para saber. Esse aqui, ele começa num F, mas termina num lugar nenhum, então a gente não consegue ter uma ideia do que isso está fazendo. Até que um cara lá no Discord chegou na seguinte conclusão: se a gente inverter essas curvas, pegar essas curvas e simplesmente espelhar elas na horizontal, você vai ver que ela bate em determinados números. Então, por exemplo, essa curva aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, vamos ver. Não sei se eu vou conseguir. Eu vou montar a curva Bézier, tá? Exatamente como ela está ali. Você pode ver que vai bater certinho. Se eu espelhar essa curva para o lado de cá, por exemplo, fazer a mesma curva, porém, não sei se vou conseguir fazer exatamente igual. Com certeza não, né? Mas enfim, se você espelhar ela, você vai ver que ela vai cair mais ou menos aqui. Tá? Então, basicamente essa curva aqui, se você espelhar, ela vai fazer isto aqui. E, não por coincidência, caiu no 5 e no 8. Já está indicando para a gente que esses 5 e 8 eles estão juntos. Então, essas curvas podem estar indicando para a gente quais são os caracteres que fazem parte desta senha. A mesma coisa se eu espelhar esta imagem aqui, essa curva, né? Essa curva Bézier aqui. Você vai ver que se eu transpor ela para o lado de lá, aqui ela ficou invertida, mas o que aconteceria é que ficaria o 8 e o 4. Eu não vou conseguir fazer exatamente igual, mas ela ficaria exatamente assim. Então a gente descobriu que essas curvas, na verdade, estão aqui para indicar quais números vão fazer parte desta senha. Então 8 e 4, 5 e 8, e a gente tem mais esta curva aqui, que agora você já deve entender que se a gente espelhar ela por outro lado, ela vai cair mais ou menos aqui no 2 e no 0. Tá? Vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Nós temos esta curva aqui. Tá? Vamos lá, essa curva aqui eu não sei se eu vou conseguir fazer com essa ferramenta, que ela é uma ferramenta bem simples, mas enfim. Esta curva, se eu espelhar ela, ela vai ficar no 9 e no F. Tá? Eu não vou conseguir fazer, porque eu precisaria de 2 pontos para fazer uma curva igual, mas enfim. E a última curva é essa aqui, tá? Então, deixa eu pegar aqui, eu vou criar a mesma curva. E se eu espelhar ela para o lado de cá, eu vou cair exatamente no 3 e no L. Beleza? Um negócio mais ou menos assim. Agora que a gente já tem aqui os agrupamentos de caracteres, então a gente já sabe que na senha, independente de como ela for, os caracteres L e 3 vão estar juntos, 0 e 2 vão estar juntos, 5 e 8 vão estar juntos, 8 e 4 vão estar juntos. A gente consegue, desta forma, reduzir a quantidade de permutações que a gente vai testar quando estiver fazendo um ataque de força bruta. Isso reduz muito aí o tempo do ataque, fazendo com que o ataque seja viável. Então, basicamente, essas curvas de Bézier aqui, elas estão fazendo com que a gente reduza o tempo de ataque, a gente consiga quebrar ela testando todas as permutações possíveis até encontrar uma que, quando a gente tenta descriptografar esse arquivo aqui, que a senha seja uma permutação desses caracteres com esses agrupamentos. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu já vou passar para você a linha pronta aqui de como que seria a linha para quebrar isso em força bruta. Seria basicamente isso aqui. Nesse lugar, openccl.en, que é o nome do arquivo que contém aí este arquivo binário, tá? Esse arquivo aqui. E eu estou falando que a senha máxima é de 10 caracteres, eu não saberia isso de antemão, mas como eu já sei qual que é a senha, eu vou reduzir aqui o tempo de ataque, eu deixei os parâmetros eles certinho aqui para que o ataque seja feito de forma mais efetiva possível, mas em um cenário não ideal, você teria que ficar testando, deixar o teu computador quebrando esse arquivo aqui por bastante tempo. Tá? Então eu vou rodar. Aqui ele está dizendo que ele testou aí 1% das combinações possíveis e ele chegou aqui num
uma senha. Ele disse assim, ó, a senha candidata é esta aqui. Isto significa que tentando descriptografar esse arquivo, que foi criptografado utilizando a AES 256, a gente utilizando esta senha, a gente consegue chegar num arquivo resultante, que produz pelo menos 90% de caracteres que são visíveis em tela, lá da tabela ASCII. Ele verifica para ver se os números desse arquivo eles condizem a pelo menos 90% de caracteres representáveis em tela, e ele disse pra gente que essa senha produz esse arquivo. Tá? Então agora o que a gente tem que fazer é efetivamente descriptografar esse arquivo com esta senha aqui. E para isso eu vou usar aqui este comando que vai pedir para o OpenSSL, que é um aplicativo de linha de comando aqui, que auxilia a gente com várias coisas relacionadas à criptografia, e eu estou pedindo para ele me descriptografar este arquivo aqui com esta senha que acabou de ser descoberta pelo comando anterior. Pronto, aqui ele cuspiu para a gente na tela o resultado. Então aquele arquivo que estava criptografado, que aparentemente parecia simplesmente um monte de lixo, quando a gente utiliza a senha correta, ele se torna neste arquivo aqui, e ele está falando assim, Bitcoin Challenge 310, beleza, e fala, muito bem, agora veja algo realmente interessante aqui embaixo. Bom, esse grid aqui a gente já conhece, né? Então é um grid muito familiar para a gente. A primeira linha é exatamente igual ao grid que estava anteriormente, então a gente já sabe que a chave tem que ser exatamente a mesma para a gente fazer o deslocamento, tá? Só que ele, em vez de ser 3 linhas, ele é 4 linhas, e a gente vai aplicar agora a mesma chave usando a cifra de Vigenère lá. Ele vai imprimir para a gente este resultado. Então a primeira linha virou, depois de fazer esse deslocamento, né, ao utilizar o decodificador de Vigenère aqui, a gente teve uma linha no começo com 310, indicando que realmente está certo. A última também é 310, muito provavelmente são dados que a gente pode excluir, e o que sobra são estes valores aqui, e a gente vai fazer o quê? Vai aplicar exatamente o mesmo procedimento, transformando isto aqui para um seed BIP39. Tá? Então eu vou pegar lá a minha calculadora, vamos ver se ela está aberta aqui em algum lugar. Aqui, agora eu vou transformar um C4, que foi o primeiro lá, 452, vou pegar 65F e vai transformar para 1631, e o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer esse procedimento com todos os números que estão aqui e transformar eles em um seed BIP39. Então 452, vamos na lista. Você vai lá, vai fazer aquele mesmo procedimento. 452 debris, tá? Então eu já tenho ele pronto aqui. Depois de fazer o mesmo procedimento, a gente vai chegar em um outro seed, debris, slim, immune, lock, actual, blá blá blá. Aí, se você tentar, isso muito provavelmente indicaria que você já tinha o seed para a segunda, para o prêmio de 0.2, né? Para o segundo prêmio. Então vamos ver se vai dar certo. Bom, uma vez que você colhe ele aqui, o que vai acontecer? Ele vai dizer mnemônico inválido, significa que isto aqui é inválido. Então a teoria caiu por terra. Mais ou menos. Só que se você pegar e juntar esses dois seeds ao mesmo tempo, o primeiro mais o segundo, você vai ter um seed válido. Tá? Então o BIP39 ele tem um checksum no final para evitar que você digite o seed incorretamente. Então você não pode vir aqui e botar qualquer palavra. Tá? Se eu mudar esse glance para qualquer outra coisa ou qualquer outra palavra aqui no meio, vamos supor, vou tirar o mention, você vai ver que ele já vai dizer que está inválido. Então você não pode simplesmente usar qualquer palavra. Tá? As palavras aqui elas têm, elas no final vai ser feito um checksum, e o checksum vai ser provavelmente uma das últimas palavras aqui. Beleza, fazendo isso, o que a gente vai chegar? Vai chegar no 1G7, é o primeiro endereço derivado desse seed grande, e se você for pesquisar aqui, você vai ver que o prêmio realmente estava lá, 0.2 Bitcoin. Tá? Esse aqui é o procedimento para conseguir recuperar esse Bitcoin, esse 0.2 Bitcoin, e isso é tudo que eu tenho até agora. Existe ainda um prêmio de 0.31 que ninguém conseguiu descobrir, e existe o prêmio de 310 Bitcoin que já foi sacado, o que eu acho muito estranho, tá? Porque a pessoa conseguiu descobrir o mais difícil e não conseguiu descobrir o mais fácil. E uma vez que eles divulguem a solução, se alguém divulgar a solução, eu vou vir aqui e vou fazer um outro vídeo para vocês explicando. E até lá a gente vai tentando também
porque afinal de contas 0,31 Bitcoin não é pouca coisa, né? Dá para fazer é uma boa grana, né? Então vamos tentando. Se você tiver uma ideia de como resolver, posta aí, quem sabe você não é o cara que vai descobrir a solução. Tá? Então eu fico por aqui. Esse aqui foi o segundo vídeo da série do desafio dos 310 Bitcoin e eu vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de inscrever, sino, Paranauê. Abraço. Tchau, tchau.